Agora é hora do embate. Nesse vídeo aqui a gente vai te explicar a diferença, ou melhor, se vale mais a pena um CDB ou um tesouro direto. Para explicar isso, temos Diego Hernandes nesse vídeo. Diegão, para ficar fácil, o que é um CDB e um tesouro direto para a pessoa saber exatamente o que são eles assim? Ambos estão classificados em renda fixa, né? Então o CDB ele é uma renda fixa que o empréstimo basicamente é para um banco, o tesouro é um empréstimo para o governo. Pensando que o governo ele tem um risco menor do que um banco, as taxas tendem a ser uma taxa mais barata, na verdade, né? Você ganha menos emprestando para o governo do que necessariamente para um banco. Imagina que um país é como se fosse uma bolha. E aí o governo, ele é, na verdade, o start dessa bolha, o ponto de partida dessa bolha. Dentro dessa bolha estão alocadas empresas com riscos inerentes, cada uma com o seu risco microeconômico, que a gente fala, cada um com a sua peculiaridade, que incrementa um risco. E aí esse incremento de risco dá um pouco mais de taxa. Mas no geral os dois pagam a mesma coisa, ou não? O CDB ainda vai te pagar um pouquinho mais. Ele paga um pouquinho mais. E o CDB, na verdade, ambos têm o mesmo brilhantismo, né? A mesma Essa palavra é boa, vou usar essa palavra. Cada um tem a sua graça e o seu brilhantismo. O CDB, ele vai te pagar uma taxa um pouquinho mais elevada do que o Tesouro Direto, porém, os investimentos em CDB são um pouco mais curtos. O interessante é que, se você quer fazer uma aplicação para carregar até o vencimento, você compra, venceu, você resgata. Compra, venceu, você resgata. O CDB, ele é muito bem indicado porque ele vai te pagar um ágio em relação ao Tesouro. Exemplo, um Tesouro pré-fixado hoje, para 3 anos, você encontra lá no Tesouro Direto algo perto de 11,5%. Se você olhar um CDB, você vai achar perto de 13%, porque tem um risco implícito um pouco mais elevado. Ah, entendi. Mas na verdade o CDB então ele compensa mais porque você tem mais bancos que estão brigando para que você coloque o dinheiro lá. Já o governo você tem um só. Então se não colocar no governo, é por isso essa segurança talvez, né? Que eles não pagam tanto, enquanto o banco na verdade ele paga um pouco mais, né? Exatamente. O banco ele tem uma necessidade de captar algum recurso, né? Pegar um dinheiro emprestado para depois emprestar um pouco mais caro. Porém, os bancos, você tem diversos bancos, os bancos com um pouco mais de risco, ele precisa dar um pouquinho mais de taxa para que você apresente, né? Você empreste o dinheiro para o banco com uma remuneração melhor. Então vamos lá, o mais seguro mesmo seria o Tesouro Direto, enquanto rende mais seria o CDB. Exatamente. Se não tivesse o fundo garantidor de crédito, eu falaria que o Tesouro Direto ele é muito mais seguro do que propriamente o CDB. Como a gente tem o fundo garantidor de crédito por trás das emissões bancárias, né? CDBs, LCIs, LCAs, você tem ali praticamente no mesmo patamar. Então os dois são seguros tipo na mesma medida. Exatamente, na mesma medida. E o Tesouro Direto, né, a gente falou bastante sobre CDB, mas o Tesouro Direto ele nos permite, e aí eu gosto de utilizar o Tesouro Direto para essa funcionalidade, marcação a mercado. Então o que é marcação a mercado? É você comprar um tesouro em um momento que uma taxa de juros está mais elevada, como o tesouro ele te recompra diariamente a taxa de mercado, você compra um tesouro IPCA, por exemplo, IPCA mais 6%. Daqui 6 meses, o mesmo título que você comprou no mercado está sendo negociado a IPCA mais 5,5%, esse 0,50% você ganha de marcação mercado. Quando a taxa cai, o preço sobe. E aí você vende e faz o que quiser da vida. Mas é questão de prazos. Eles dois têm o mesmo tipo de prazo também, porque o CDB tem lá CDB de 6 meses, tem tipo de 5 anos, né? O prazo deles é o mesmo. O prazo dos CDBs são mais curtos, então você encontra CDBs de 5 até de 10 anos a gente tem encontrado. Quando você vai montar uma carteira de mais longo prazo, pensando em aposentadoria, aí o Tesouro ele vai ter um prazo aí de até 2060, no Tesouro Direto até 2045, mas mesa de operações a gente acha até 2060. Então dá pra deixar o resto da vida. Joga lá e só pega no final. Pegou numa taxa boa, deu marcação mercado, mas se você não quer resgatar, deixa lá que vai ser a coisa mais linda que você vai fazer na sua vida. Vai ser uma boa aplicação. Então é uma carteira mais longeva, uma carteira de aposentadoria, o Tesouro Direto ele vai te dar essa possibilidade de comprar um título e não esquecer, não ficar repactuando, não ficar pagando imposto intermediário também. Mas, por exemplo, igual um CDB você tem uma liquidez diária. Um Tesouro Direto você não tem liquidez diária, ou também tem? O Tesouro Direto, ele te dá a possibilidade de recompra diariamente. Então, você comprou hoje o Tesouro Direto, amanhã você pode vender. Então, ele te dá também essa possibilidade. Então, ele é tipo uma renda fixa, meio renda variável. Você pode fazer compra e venda, mas ele sendo renda fixa. Exatamente. Então, quando a gente quer colocar no colchão, né, um investidor, fazer um colchão para o investidor sem volatilidade, a gente compra
um CDB e leva até vencimento. Quando você quer uma renda fixa plus, esse renda fixa plus, um pouquinho mais de volatilidade, você pode comprar o Tesouro, porque ele é uma renda fixa que não é fixa. Ele vai te dar um pouquinho de volatilidade no seu portfólio e te permite fazer ali algumas apostas dependendo do ciclo econômico. Se a taxa de juros está alta, você pré-fixa, espera o juro baixar, você ganha além do dia a dia dos juros, que a gente chama de accrual, você ganha também o efeito de marcação a mercado a favor da sua carteira. Então são estratégias que com renda fixa você consegue maximizar o seu ganho no portfólio. Nossa, legal. Agora o papo reto é, para quem tá começando, você indicaria qual? Para quem tá começando, essa pergunta foi... a gente joga ele na parede, espreme o Diego na parede para ele dizer qual é que é. Vai, manda. Vamos lá, papo reto então? Papo reto, é isso. Para quem tá começando, o ideal é um colchão muito bem feito em CDBs, parrudos, reserva de emergência, deixa no CDB 100% de liquidez, ou no Tesouro Selic, que quase não tem marcação mercado, mas tem um pouquinho de marcação mercado. Então, majoritariamente a carteira em renda fixa sem volatilidade. Então ela vai do início ao fim te dando um jurinho todo dia e chega no final ela te dá o que ela prometeu. E um pedacinho de tesouro para marcação mercado quando o cenário é favorável, quando os juros estão lá em cima. Exemplo, agora no momento que a gente está gravando, o Tesouro IPCA tem batido aí perto de 6,05. É uma taxa, né, IPCA 2045, é uma taxa muito atraente para o investidor de longo prazo. À medida que esses juros caírem para 5,90, 5,80, 5,40 como estava há 3 meses atrás, sim, é uma marcação mercado extraordinária. Então você tem ali a renda fixa a favor, te dando essa volatilidade, e tem o Tesouro te dando esse plus da marcação mercado. Não tem jeito. O esquema é você fazer uma mescla, né? Um pouquinho de um, um pouquinho de outro, aí você vai ter uma segurança maior, né? Bom, eu não sei. Se eu fosse investir, eu colocaria no CDB. Agora me diz você no comentário aí embaixo onde você vai investir o seu dinheiro. E não esqueça, tá? CDB ou Tesouro Direto. Esse vídeo aqui não vale a renda variável, que a gente já explicou isso aí em outros vídeos. Mas esse aqui me diz aí, CDB ou Tesouro Direto? Onde é que você vai? Eu acho que eu peguei as manhas. Diegão, brigadão pela explicação. E é isso, né? Até o próximo vídeo, hein? Tchau.